Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. No espaço de entrevista de hoje, recebo Paulo Roberto Birk, liquidante no processo de liquidação extrajudicial da cooperativa Languiru. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia aos nossos ouvintes, em especial a todos os nossos associados da cooperativa Languiru. Com a gente também o superintendente administrativo financeiro da Languiru, Gustavo Marques. Bom dia, tudo certo? Bom dia, Bruna, tudo certo, um prazer estar aqui. Bom, gente, para começar nosso bate-papo, como está o processo de liquidação e aquelas metas que foram apresentadas com as ações voltadas para os segmentos em que a Languiru era envolvida quando todo esse processo começou? Muito bem, realmente eu acho que é importante a gente sempre vir aos meios de comunicação e trazer algumas novidades e evoluções desse processo da liquidação extrajudicial com a manutenção das atividades da cooperativa Languiru. O primeiro passo, né, a gente teve que fazer todo um trabalho de reorganização da estrutura, né, da própria cooperativa, e para isso a gente trouxe uma consultoria externa para nos auxiliar, né, para tomar as decisões do que continuar, do que descontinuar, porque um fato ele é importante a gente trazer, que a Languiru, cooperativa Languiru, ela vai ser menor, né? Ela tem que abrir mão de alguns segmentos, né, para tentar e focar realmente no que vai ficar na cooperativa. E dentro desse processo, né, nós temos uma dívida, né, que já muitas vezes foi noticiada, e essa dívida agora a gente lançou no dia 23 de outubro a lista de credores, ou seja, todos que têm algum valor a receber da cooperativa Languiru, parte vencida, outra parte a vencer, né? Então aí entram credores, entram fornecedores, entram transportadores, associados, né, que venderam parte da produção e não receberam. Ou seja, então esse montante, a gente apurou até o momento 330 milhões de reais, então que essa fatia aí da dívida da Languiru, né? E tem alguns detalhes interessantes quando tu começa a olhar estes números e começa a trazer isto, né? Pegar 87% para quem a Languiru deve, nessa faixa de fornecedores, produtores, associados, somam 9% da dívida dos 330 milhões, né? Nós estamos falando aí na casa de 30 e poucos milhões. 1,5% dos credores tem 213 milhões a receber, que são aquelas grandes contas, né? Compras de milho, porque era um volume muito grande, né? Às vezes o pessoal diz, mas não, como gira tanta coisa? No auge, lá, quando a Languiru tinha 160 mil suínos a campo, 6 milhões de aves a campo, nos abates que ela vinha fazendo, né, diários, né, dentro das suas plantas, né, tu gastava 350 mil sacos de milho por dia. A gente às vezes não consegue nem mensurar o volume que é isto, né? Então, para tu ter uma ideia, então tu precisava grandes compras, né, volumes grandes, e por isso que tu tem uma parcela pequena, né, nós estamos falando de 59 credores, né, que tem 213 milhões a receber, porque que são realmente aquelas contas maiores, né? E aí a gente fez esse exercício também, né? Nós classificamos em 6 faixas, né? Até 25 mil, 75 mil reais, 150, e assim a gente foi criando faixas, porque depois pro plano de pagamento, que a gente pretende colocar em operação ou lançar depois a proposta, lá por março, abril, a gente vai ter que ter esses desenhos, como é que a gente vai fazer esse enfrentamento, né? E um outro ponto que é interessante também, quando começou a computar todos esses dados, né, a cooperativa Languiru, ela tem uma dívida com instituições financeiras, e aí nós falamos bancos públicos, bancos privados,
cooperativas de crédito, né? Fundos, FDICs, securitizadoras, ou seja, um total aí de 742 milhões de reais, né? Parte desse valor, ele é um valor de custeio, que é a curto prazo. Outra parte desse valor são investimentos que foram feitos nos últimos anos dentro da cooperativa, né, nas plantas frigoríficas principalmente, né? Então, existem também, não são dívidas hoje já vencidas, mas são compromissos que a Langiru vai ter, né, a longo prazo também para fazer o pagamento, né? Acho que dessa questão, Paulo, só para a gente indicar em relação a essa projeção de prazo para a gente apresentar o plano de pagamento, né? Por que a gente não tem uma data certa, está falando talvez março, talvez fevereiro do ano que vem? Porque nós precisamos primeiro consolidar a nossa lista de credores, né? Nós apresentamos a lista dia 23 de outubro agora, como o Paulo falou, e é importante destacar que desde 1º de novembro agora a gente abriu um prazo para que os credores apresentem impugnações ou habilitações dessa lista. Que o credor apresente uma impugnação ou habilitação do seu crédito, se o valor está correto, se existe alguma divergência desse valor, se o credor eventualmente não está na relação de credores. Então, de 1º de novembro, agora na semana passada, até dia 15 de dezembro, a gente deixou esse prazo em aberto para que o credor consulte a lista, consulte a sua inscrição na lista e eventualmente apresente a impugnação ou habilitação. Tudo isso deve ser feito pelo site da cooperativa, né? Nós temos um portal específico dentro do site que trata desse procedimento especial de liquidação extrajudicial, e o credor vai ter lá um cadastro bem intuitivo, que ele pode daí mandar os documentos, notas fiscais, contratos que ele entenda necessários para que a gente faça essa avaliação. E depois a gente vai dar essa devolutiva para o credor. Após 15 de dezembro a gente vai conseguir dimensionar quantos credores apresentaram impugnações, né? Para a gente poder estabelecer um prazo para que ela seja tratada e a gente consiga finalizar essa lista, né? É importante a gente colocar isso, né? Porque eu só posso lançar o plano de pagamento quando eu tiver essa conta fechada. Então o que a gente percebeu? Por isso que a gente teve que abrir esse prazo. A gente percebeu teve associados que veio e disse, mas o ex-presidente prometeu pagar o juro. Tá, mas onde é que está isto? Eu não posso sair também pagando contas que ficaram só na fala, só na promessa. Então, tem que se abrir esse prazo para dizer assim, não, então tu tem que trazer um comprovante lá, ou é do banco, desculpa, ou, né, um contrato, porque eu, como liquidante, eu não posso aceitar uma conta que foi prometida. Ela tem que existir. E aí, dentro desse prazo de impugnações, e é importante a gente deixar claro, né? O credor viu lá o seu nome, viu o seu valor, está certo, ele não precisa fazer mais nada. Ele só tem que esperar a próxima fase, que depois é o plano, né? Agora, aquele que tem realmente uma divergência, sim, ele tem que fazer a sua defesa. É um processo administrativo e lá na frente a gente vai ver, bom, mas isso aqui eu não posso aceitar. Se ele quiser ir via judicial e vier pelo juiz e dizer, olha, Paulo, ele tem direito, então inclui ele na lista, ou não, porque eu não posso aceitar uma conta que foi prometida e que não tem nada de efetivo. Então é importante que quem tem algum valor, e claro, e se a gente for olhar a lista, nós temos credores lá, que a Langiru deve R$10, por exemplo, R$50, né? Contas antigas, às vezes, também tem essa questão, foi feita uma compra, foi dado um desconto, não foi lançado, então automaticamente tem algumas coisas mas chamou a atenção, né? Tem contas pequenas, assim, e de muito tempo. Então talvez foi para o esquecimento, aquela coisa assim, né? Mas a gente tem que tornar isso público, né? Então seria agora, esse é o processo, né? Então essas impugnações tá lá no site da Langiru, tem toda a explicação lá, tem a lista de credores, né? E aí o credor então tem todos os caminhos lá, tudo desenvolvido dentro da Langiru, né? De uma forma bem administrativa, e a nossa equipe de TI, né? Então tu consegue fazer a habilitação e tá lá registrado, e depois tu começa a fazer
essa análise das impugnações. Né? Consegue acompanhar também, né, todas as publicações que a cooperativa fez nesse período, tanto publicações administrativas quanto publicações oficiais em relação ao Diário Oficial da União, a essa situação da liquidação. Todos esses documentos estão disponibilizados nesse portal da liquidação. Também o balanço especial de julho, né, julho foi o mês que foi instaurado o procedimento de liquidação, foi feito um balanço especial para que até aquela data, aquele marco, a gente fizesse o levantamento dessa relação de credores. Essa é uma das etapas. Agora eu quero saber de você sobre a auditoria externa, que também essa semana foi divulgado, inclusive, um link, um acesso para que o nosso ouvinte também possa aí encaminhar alguma avaliação, alguma sugestão ou inclusive denúncias. Não, exatamente. É um outro ponto, porque a Languiru precisa dar uma resposta para a comunidade, a Languiru precisa dizer, né, para o seu associado por que se chegou a esse ponto. E esse é um trabalho que não adianta eu, Paulo, e hoje a gente tem algumas situações, mas tu tem que trazer uma auditoria que vai fazer uma análise realmente, né, não pode ser só um achismo, nós temos que ter algo efetivo. Então, dentro da Assembleia de Liquidação, também a Assembleia aprovou a contratação de uma auditoria externa que vai fazer uma auditoria investigativa da cooperativa Languiru do período de 2018 a 2022. Estes 5 anos, eles estão sendo apurados, né, e alguns pontos que a auditoria vai trabalhar, né, que é o levantamento da real situação econômica financeira da cooperativa, a análise dos resultados por atividade, né, a Languiru tinha mais de 50 CNPJs. Então a auditoria vai pegar CNPJ por CNPJ e vai fazer uma análise de cada atividade, de cada segmento que tinha. Atas dos conselhos, conselho de administração que passaram por esse período, os conselhos fiscais que passaram por esse período, né, vai se ler essas atas, vai se fazer toda uma análise disso. Vai se fazer também a análise das auditorias, né, dos pareceres da auditoria que existia na época, que era a BWC, que auditava as contas da cooperativa Languiru. Então, inclusive, estes relatórios desta auditoria também vai ser analisada para ver. Paulo, uma parte importante, essa auditoria que está sendo realizada agora por outra empresa não é uma que a Languiru já trabalhava, é outra. É outra, não é a que a Languiru trabalhava aí nos últimos anos, né, que era a BWC, que começou desde 2016, 2017. 2016 a auditar então as contas, né. Então, inclusive, os pareceres dela também vão ser analisados, né. Investimentos. Vai se fazer um trabalho grande de nós conseguirmos entender que o investimento que foi feito, o recurso, né, as fontes de recurso, se realmente esse recurso foi aplicado naquele investimento. Né? Então tudo isso tem que... A questão do estudo de viabilidade daquele investimento. Estudo de viabilidade do investimento. Né? Então eles vão fazer uma avaliação criteriosa. Contas de produtores e diretores, ou seja... Eles vão olhar matrículas, o que girou, né, também de todos os associados, para entender lá, não teve como é que a gente pode dizer, um favorecimento a alguns e não o tratamento igual para todos, porque dentro de uma cooperativa, tu sempre tem que tratar todos de forma igual, claro, todo mundo na sua proporção, né? Mas, então agora vai se fazer também uma busca dentro de todas essas 5.500, 5.700 associados às suas matrículas também, toda uma análise, inclusive dos diretores, quem estava nas gerências, nas coordenações, né, como superintendentes, ou seja, todos esses também vão ser analisados. E entrevistas, né, ou seja, eles quando começarem a entender e ver alguma coisa, eles vão convidar, né, pessoas para
para talvez uma eventual esclarecer os dados, esclarecer alguma questão. Pode ser tanto funcionário ativo, ex-funcionário, associado, ex-associado. Exatamente. Eles vão fazer convites, as pessoas vão falar se tiverem interesse e que vão ajudar a esclarecer, né, esses pontos que eles estão em avaliação. E é importante a gente aqui deixar, né, o canal de denúncia, o canal que não passa por um filtro da Languiru, ele é direto para a empresa, né, que está prestando a auditoria, que é a Dickel IMAF, né, e o canal é ouvidoria.languiru@dickelimaf, MAF com 2 Fs.com.br. Tá? Este é o canal que toda pessoa, né, que saiba de alguma coisa, que queira contribuir, porque nós entramos em maio. Então, para trás, a gente não sabe o que houve, mas provavelmente, com certeza, teve funcionário, teve gerentes que presenciaram alguma questão, né? Próprios associados, os próprios conselhos de administração que passaram, o próprio conselho fiscal, né, os que passaram. Ou seja, então, é um canal que tu não precisa de identificar, né, tu pode relatar a situação, mas a gente tem que deixar também claro que não é para fazer um questionamento, não é para fazer uma cobrança sobre uma outra situação. Ele é um canal para a auditoria. E a auditoria, quando ela entrou, ela disse, olha, 5 anos, para nós fazer essa análise bem aprofundada, nós vamos precisar 8 meses. Né? Porque é um trabalho minucioso, é e-mails, tudo que envolve aí, né, a parte de TI, já se buscou muitas informações, né, e tu imagina o tamanho da Languiru, então é muita informação que tem, né. Então é importante agora a gente estar divulgando isso, porque a ideia é até final de março, abril, ter esse relatório, né, concluído. Já em dezembro nós estaremos fazendo a primeira Assembleia de Prestação de Contas, no dia 21 de dezembro, né? Então, o associado já pode estar marcando lá no seu calendário. É importante a gente participar, porque nós, como associados, também fomos omissos por muito tempo, de não participar das assembleias, né? De não estar aí nas reuniões quando é chamado, de não questionar, né? Nós aceitamos também muitas coisas por muito tempo sem questionamentos. E hoje a gente está diante dessa situação. Então é importante o associado vir nessa primeira Assembleia de Prestação de Contas, porque ali a gente vai ter que fazer todo vai ter uma prévia da auditoria, ou seja, então já muitas coisas vão ser esclarecidas nessa Assembleia também. Eu acho que é interessante reforçar, né, Paulo, esse canal de denúncias, ouvidoria.languiru@dickelimaf.com.br, ele tem um compromisso de absoluto anonimato. Exatamente. É para que tanto o associado, o produtor, quanto alguém da comunidade Languiru aqui, né, de Teutônia e região, traga essas informações, tem o compromisso da auditoria desse anonimato, um compromisso também legal dela de preservar quem vai trazer essas informações. Isso vai facilitar esse trabalho, né, porque são 5 anos de uma dinâmica de uma cooperativa muito grande, com muitas áreas, né, muito abrangente, e isso facilita a realização desse estudo. Destacando que todo esse processo, agora nós já temos a data da primeira Assembleia, mas está sendo realizado também reuniões com os segmentos. E aí, já entrando nessa questão, Paulo, a intenção é sair da liquidação e manter quais atividades? Como está essa situação de cada segmento? Não, acho que também é importante nós trazer essa informação, né, o que a gente vem trabalhando e sempre não é uma escolha, uma decisão do Paulo. Isso a gente tem que deixar claro para os nossos associados. Eu, juntamente com a equipe, nós estamos analisando os números. O que é viável, o que não é viável, né? Ou seja, nós estamos fazendo as atividades que ficarem na Languiru, são as atividades que a gente, pelos números, entende e tem a certeza que serão viáveis. Então, a Languiru já saiu da rede de postos de combustível, a Languiru já saiu do ramo das farmácias, né? Infelizmente agora a gente chegou num ponto que teve que fechar os supermercados, porque supermercados hoje,
eles, com essa dificuldade hoje da Langiru ter receita, tudo que se vendia nos supermercados era canalizado para, lá no começo, alimentar os plantéis a campo para não deixar morrer animais, e não se investiu mais nos mercados, porque a prioridade era não ter animais morrendo por falta de ração, né, lá no campo. Então essa foi desde o começo sempre a nossa trajetória. Bom, vamos fazer o quê? E com isso eu comecei a enfraquecer o meu segmento de varejo, meu segmento de meus supermercados. E ele chegou num ponto que, para eu ativar ele de novo, hoje, eu preciso de 10 a 12 milhões para encher os supermercados de mercadorias. Bom, 12 milhões, esses 12 milhões vão me voltar em 18, 24 meses. É muito tempo. Agora, os 12 milhões, se eu pegar e injetar no campo, vamos pegar o exemplo do segmento de aves, em 70 dias ele está girando, porque ele é mais rápido, né? Então, a gente optou em fechar os supermercados, né? E focar no campo. Voltar à origem da cooperativa, que é campo, produção e transformação. Então, os segmentos que a gente está projetando ficar na cadeia da avicultura, na cadeia do leite, a parte do agrocenter, reduzido para uma loja, não 13 lojas como tinha, que tu precisa muito estoque. Então, reduzir para uma loja, criar um sistema de entregas que o pessoal, né, e a gente está criando essas rotas de entregas, né, que o associado, ele sabe que tal dia 10, o caminhão vai passar lá pela linha Lenz, linha Vink, e ele, na semana anterior, ele vai fazer o seu pedido na cooperativa. E a parte da fábrica de rações, né, e a questão da parte do grão junto à fábrica de rações, porque lá nós temos um secador aí para mais de 800 toneladas de milho para secar por dia, então tem uma estrutura bem significativa lá, né? E claro, também na fábrica de rações prestar serviços para terceiros, inclusive a venda do frigorífico de suínos, ele está atrelado à ração toda a ser produzida pela cooperativa Langiru na fábrica lá de Estrela. Então, tu faz com que a fábrica não fique ociosa e ela fique em manutenção. Então, nós estamos projetando ficar nesses 5 segmentos e focar neles, né? Novamente, aves, leite, agrocenter, fábrica de ração e a parte de grãos. Então, esse vai ser um novo modelo. Claro que a gente vai ter aluguel de algumas estruturas, né, que hoje já estão sendo locadas por terceiros, né, principalmente nosso CD, junto a Laticínios, tem toda uma estrutura, que hoje a gente tem uma parceria aí com um grupo que que faz toda a parte logística da Lactalis, ou seja, então a gente também tem alguns empreendimentos que a gente ganha aluguel deles, né, então é uma fonte de receita que tu tem também, né, porque o patrimônio está aí, né. Então vai ser basicamente, esse é o novo formato. E aí, claro, a gente justifica porque a Langiru ano passado, em setembro, chegou com 3.700 colaboradores, né, nós fechamos o mês de outubro com 886 colaboradores. Então tu vê que dentro de todo esse processo da reorganização, tu também tem que fazer esse enxugamento, né, tu sair de uma folha de 7 milhões e vir para uma folha de 1.800.000, 1.900.000, que é a projeção que vai ficar, né? Então, é um trabalho que tem que ser feito, não é fácil, tu tem que tomar essas decisões, mas precisa fazer, sempre pautado em cima dos números, né? Negociações, temos previsão de anúncios para a questão da estrutura de supermercado Langiru e frigorífico de suínos? Já estão bem adiantados, né? Mas o que a gente pede um pouco é essa paciência ainda da comunidade. Quando a gente vai para essas negociações, não é tão simples, a gente sempre fala, né? Eu, Paulo, posso ir numa revenda, comprar um carro, é tudo mais tranquilo. Agora, eu vender um negócio, vender um ativo da cooperativa, tu faz termos de fidelidade, tu assina, né, que deixa primeiro acontecer o negócio para daí divulgar. Mas o que a gente pode dizer para a comunidade é que nos próximos dias aí a gente já tenha informações e a gente vai estar trazendo via os canais aí toda essa parte que já está em fase
conclusão, tá? Então, mais um pouco de paciência, a gente pode vir e trazer isso também para a nossa comunidade, em especial para os nossos associados, né? A gente parou o frigorífico de suínos dia 30 de junho, né? Então, desde esse período, tem muitos produtores que estão esperando o que vai acontecer, né? E é por isso que a gente às vezes demora mais, né? Por quê? Porque a gente está sempre preservando assim, quem vier tem que levar todo o associado, tem que dar um prazo para esse associado se adequar às legislações, né? Porque cada empresa, ela trabalha com seu checklist, né? Ou seja, o que tu tem que atender para fazer parte, até porque não é uma questão só da empresa. Existem países que importam, né, produtos, eles têm as exigências, então é muito mais mundial essas exigências do que muitas vezes só daquela empresa que vem. Então, nosso associado ele vai ter que entender isso também. Quando era Languiru, era um modelo, né? Mas agora vem uma outra empresa, ela vai ter um outro modelo. Por quê? Porque ela tem mercado no exterior, né? Ela tem mercado chinês, ela tem mercado... E esses mercados são exigentes, né? Então, biosseguridade, né? Toda essa parte do bem-estar animal. Então, são várias coisinhas que vão ter que ser, sim, implementadas no campo para também o associado, o produtor, conseguir produzir, né? Mas, que nem eu digo, a gente não é tão simples tu fazer esses negócios, porque tu depende da liberação de uma garantia de um banco, então tu tem que ir lá conversar com o banco tem que aceitar, né? Ou seja, é uma ginástica diária que a gente tem que fazer, né? Mas o pessoal pode confiar que nos próximos dias a gente tem aí boas notícias para trazer para a nossa comunidade. Talvez considerar um presente de aniversário, afinal, segunda-feira, Languiru completa 68 anos. A gente já sabe que não tem festividade, mas qual é o pedido para os associados, para a comunidade, para os apoiadores da cooperativa? É importante isso também, né? Nós trazermos a Languiru, segunda-feira, dia 13 de novembro, é o aniversário dela. Este ano vai ser um aniversário um pouco mais triste, né? Por tudo que aconteceu, mas por isso que a gente colocou, a gente não quer também deixar passar em branco, né, os 68, porque isso faz parte da história, né, mas a gente optou em não fazer uma festividade porque não é o momento, né, não é o momento de nós estarmos nos reunindo, né, comemorando, né, e também em respeito a muitos associados que perderam tudo que construíram uma vida nessa última enchente de setembro, né, instalações, animais, casas, né, plantações. Então, também em respeito por tudo que aconteceu recentemente, a gente vai fazer uma mensagem, vai fazer uma saudação na segunda-feira, mas nós não teremos assim uma festividade, um dia festivo. Quem sabe ali na frente, quem sabe lá na Assembleia, a gente já tenha alguma questão mais tranquila, quem sabe lá junto com a Assembleia a gente faz alguma coisa. Então a gente está vendo como é que nós vamos fazer, para não também deixar em branco e esquecer, né? Mas a gente agora não teria motivos para estar comemorando, né? Então um pouco nesse sentido que a gente vem trazer isso também para os nossos associados, e quem sabe ano que vem tudo esteja melhor e a gente poder fazer uma grande festa, né? Gente, agradecendo a participação de vocês no programa hoje, eu vou deixar um espaço para as considerações finais e vou pedir para o Gustavo reforçar para a gente o endereço eletrônico para contribuir com as informações na auditoria externa. Claro, agradeço também a possibilidade de participar do programa, de trazer essas informações para a comunidade, para o associado, reforçando primeiramente a importância do credor conferir seu nome na lista de credores, conferir se o valor está certo. Como o Paulo disse, se tiver certo, é só esperar o próximo passo, não precisa ser feito nada. Se tiver alguma diferença de valores, tanto a maior quanto a menor, que o credor apresente a sua impugnação, né, dentro do site da cooperativa. Esse prazo vai do dia 1º de novembro, na semana passada, até o dia 15 de dezembro. Então é importante fazer essa consulta, fazer essa habilitação. É um procedimento bem simples. Em relação à auditoria,
né, o canal que eles disponibilizaram é o e-mail ouvidoria.langiru@diqueuimaf.com.br, um canal com absoluto anonimato, preservação do anonimato de quem fizer essa denúncia. É importante, como nós sabemos, né, que o produtor, o associado, ele sempre tem alguma informação melhor do que acontecia no seu segmento. Então, que ele traga essa informação que vai favorecer esse estudo, essa avaliação da auditoria. É muito bom para a cooperativa, é muito bom para os associados, é bom para que a gente consiga trazer luz a todo esse momento. Obrigado. Da mesma forma, Bruna, agradecer esse espaço. Prazer estar aqui. A gente fez esse esforço, subiu uns degrauzinhos aqui, mas acho que é sempre melhor a gente vir aqui conversar pessoalmente. E estou muito feliz por estar aqui, primeira vez que eu venho ao estúdio, e poder vir muitas mais vezes e trazer boas notícias, boas informações aí para a nossa comunidade, em especial nossos mais de 5.500 associados à cooperativa Languiru. Com certeza esperamos vocês novamente e em breve com novidades.